As coisas boas que vocês ouvirem, acreditem a espiritualidade maior. E as ruins, a imperfeição humana ainda. Mas vamos lá, hoje pediram para a gente comentar a respeito da lei divina ou lei natural, que está no livro dos Espíritos, na parte 3ª, que é o primeiro capítulo. Então, quando a gente fala sobre a lei divina ou lei natural, no livro dos Espíritos, ela está dividida entre os caracteres da lei divina, o conhecimento da lei, ou lei natural, o bem e o mal, e a divisão da lei natural. Então, a gente sabe que, segundo Kardec e o livro dos Espíritos, as leis morais que a gente tem são as leis de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, de conservação e a lei da sociedade, do progresso, da igualdade, liberdade e, por último, a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando a gente começa a falar sobre lei divina ou lei natural, que lei é essa? Segundo a definição do livro dos Espíritos Kardec, essa é a lei que nos rege, é a lei em que derivam todas as demais. Uma lei que nos mostra a inteligência e sabedoria de quem as criou, de Deus. E ainda mostra principalmente a justiça e o amor. E é sobre isso que nós vamos procurar desenvolver um pouco mais. Porque uma coisa, não basta que nós conheçamos, não nos informemos sobre essa lei. Porque se a gente só fizer isso, o que acontece? Nós não vamos compreender o verdadeiro sentido da lei divina, da lei de Deus. E o que é mais importante é nós entendermos, compreendermos e praticarmos. Mas o computador é bom, que tem hora que ele dá esses negócios todos que a gente faz e de repente então nós vamos começando sobre as características da lei natural. Aí pergunta 614 do livro dos Espíritos: o que entender da lei natural, lei divina? É a lei de Deus. E é muito claro quando nos fala o seguinte: é a lei única e necessária à felicidade do homem. E é uma lei em que ela nos diz o que fazer e o que não fazer. E ainda nos mostra claramente que a nossa felicidade ou a infelicidade está baseada em quanto eu me aproximo da lei de Deus e quanto eu me afasto da lei de Deus. Então, uma outra coisa que chama a atenção, que existem as leis materiais e as leis morais. Eu sou capaz de entender profundamente as leis materiais e as leis morais? Posso, mas é praticamente impossível nenhuma existência. Às vezes eu me dedico mais a uma determinada coisa, às vezes eu dedico mais a outras. Então eu preciso de muito tempo para eu aprender, para eu progredir. Então o que se fala é o seguinte: as leis físicas, os gênios, os sábios, eles estudam as leis físicas, as leis materiais. Mas e o homem de bem? Eles estudam as leis de amor, de coração, de sabedoria. Então, as leis que se concernem ao relacionamento do indivíduo com Deus, ou do indivíduo com o seu semelhante, essas leis que se concernem ao estudo do nosso corpo e do nosso espírito, é o que a gente chama de lei moral.
E aí, vai perguntar assim, mas essas leis são iguais aqui na Terra como... Não, as leis são proporcionais a cada mundo e cada estágio de entendimento que existe nesse mundo. Nós estamos no planeta Terra, e que nós temos um entendimento. E aí nós vamos falar sobre conhecimento da lei. Eu já falei algumas características, mas e o conhecimento da lei? Deus proporciona a todos o conhecimento da lei. Todos nós somos iguais perante a Deus. Nós nascemos com todas as características de igualdade. Mas todos nós compreendemos a lei? É diferente conhecer de compreender. Mas todos compreenderão, porque isso é uma lei de progresso. Todos nós compreenderemos, entenderemos e praticaremos a lei de Deus. Mas essa lei, como é que é essa lei de Deus, essa lei de moralidade, de amor? Ela já vem gravada no nosso consciente. E aí, o que acontece? Cada existência que eu vou modificando, que eu vou melhorando, eu vou evoluindo, eu vou compreendendo, eu vou entendendo mais. E aí o que eu vou entendendo vai ficando gravado. Quando eu reencarno, pelas dificuldades, pelo progresso que eu preciso, eu fico com aquilo gravado, mas esquecido. E aí eu preciso sempre de estar lembrando. Como que eu sou lembrado? Pelos nossos irmãos espirituais mais elevados, que sempre nos mostram a necessidade da evolução. E aí, gente, quem que nos foi o maior espírito que nos deu exemplo, que nos mostrou a lei de Deus? Jesus. Jesus foi o exemplo vivo da lei de amor, de caridade, de paixão, de compaixão. Aí você pergunta, tá, mas e quando desencarnado? Eu também conheço a lei de Deus? Claro, mas eu levo para o meu plano espiritual real, que é a minha vida como desencarnado, como espírito vivo, o que eu vou evoluindo. Cada evolução que eu vou progredindo, eu vou armazenando, eu vou conhecendo, eu vou melhorando. E aí, é o que nós vamos adquirindo e vamos guardando. E aí fala assim, por que então, se Jesus já falou tudo, já exemplificou, por que tem que ter doutrina dos espíritos para falar? Olha, gente, é muito fácil de entender, porque Jesus, ele veio nos mostrar, exemplificar amor e caridade, mas Jesus falava por parábolas, por entendimentos que seriam necessários naquela época. E a doutrina dos espíritos, essa doutrina que nos orienta, que nos esclarece, ela vem pela palavrinha esclarecer. Ela vem nos mostrar o que realmente Jesus queria dizer. Então ela veio nos orientar para ninguém falar assim, eu não sabia. Não, eu não entendi desse jeito. Não, a doutrina dos Espíritos vem nos colocar claramente por que, como chegar a um estágio melhor. E aí você fala assim, mas as verdades da lei divina, como que ela tem que vir? A verdade, ela tem que vir de uma maneira muito progressiva. A espiritualidade, a doutrina vem nos orientando passo a passo. Isso é igual quando você acende uma luz muito poderosa
em vez de clarear, ela te cega. Então Jesus, na época, foi nos obrigado a falar de maneiras, pouco a pouco. E a espiritualidade, a doutrina, vem nos esclarecendo o que é que significava. Aí vem o terceiro item, o bem e o mal. Olha, quando a gente define moral, sendo um conjunto de regras que constituem os bons costumes, concretiza princípios salutares de comportamento que resulta respeito ao próximo e a si mesmo. Bom, respeito ao próximo a gente entende. Respeito a si mesmo. Como é que é respeito a si mesmo? O que é o bem e o mal? Bom, o bem é tudo aquilo que segue a lei de Deus. E o mal é tudo que está contrário à lei de Deus. A lei de amor, a lei de comiseração, a lei de caridade. Então, na pergunta 629, está lá assim: a moral é sempre uma regra de boa conduta, portanto distingue o bem e o mal. E aí fala assim, mas como é que eu vou saber se eu estou fazendo o mal ou não? Jesus, naquela simplicidade e sabedoria toda, falou assim, é muito simples. Vê o que você está fazendo se quererias que fizesse com você. Se for, você está fazendo bem. Se não for, você está fazendo mal. Muito simples. Se eu estou fazendo mal ou não. Mas isso é com relação ao próximo. E com relação a mim? Como é que eu sei que estou fazendo mal? Como é que eu sei que estou fazendo bem? Olha, gente, todo excesso, o corpo, o nosso espírito, ele reclama do excesso, né? Vou falar de uma maneira assim mais existencialista. A pessoa bebe exageradamente, no outro dia tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, ele adquiriu um veneno, um álcool excessivo. Então, as consequências, ela vem nos mostrar. Então, perante a lei de Deus, gente, não há castigo, nem há recompensa. Só existe consequência. Consequência de quê? Dos meus atos, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus comportamentos. Porque Deus, a lei de Deus é imutável. A lei de Deus é única, imutável, eterna. O que muda são as leis humanas, que se adequam a cada época. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus não se muda. Então, como Deus é soberanamente justo, igual, Ele permite que o homem escolha seus caminhos. Você tem toda a liberdade. As escolhas que nós fazemos é que determinam as consequências das nossas escolhas. E essas consequências, elas podem nos adiantar a nossa caminhada ou podem nos retardar a nossa caminhada. Mas são escolhas nossas. Deus não nos orientou a fazer o mal. O mal que está em nós, que às vezes aflora com maior intensidade, é nosso. Mas Deus não falou que ninguém que era para fazer nada que fosse contra a sua lei. Tanto maior a culpa, quanto maior o conhecimento do indivíduo. Claro, óbvio. Se eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada e faço errado, dois motivos, eu sei e faço. Quando a pessoa não sabe que está errado, ou que não tem conhecimento, ou né, ele erra, mas o sentimento,
a variação do erro dele é diferente de uma pessoa que está errada. Então aí pergunta assim, tá, mas eu não sei se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. É muito fácil. É bom para você? Se você está fazendo certo e for bom para você, você vai fazer ou para o outro. E aí? Bom, eu tenho uma oportunidade de fazer uma coisa não muito certa, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer por quê? Porque eles não vão me deixar, eu não tive a oportunidade, ou porque eu não quero fazer? É muito diferente. Porque se eu tenho a oportunidade de fazer uma coisa errada e não faço porque eles não me deixaram, eu estou errado, eu cometi erro do mesmo jeito. Agora, se eu sei que é uma coisa errada e não vou fazer porque eu estou resistindo, mérito. Aí vem uma pergunta lá. Somente não fazer o mal é suficiente para eu ter as entradas no reino celestial, no reino de Deus, no reino... Não. Se você não fizer o bem na medida da sua possibilidade, você está cometendo um erro. Você está em falta. Não é deixar de fazer o mal, é você não fazer o bem quando necessário, ou quando nos seus limites, você está errado. Na pergunta 646, como que avalia o mérito do bem? Pelas dificuldades. Como é que você vai falar assim, mas eu fiz o bem? Se você não teve dificuldade nenhuma para fazer o bem, não tem mérito nenhum. O mérito do bem vem quanto mais dificuldade você tiver para fazer o bem, mais você tem mérito. Isso é muito claro, porque se eu não tenho, fazer o bem para mim é uma coisa simples, não está me causando nenhum desconforto, eu não vou ter sacrifício nenhum, não estou fazendo nada. O mérito do bem vem quanto mais difícil, quanto mais dificuldade você tiver para fazer as coisas e você fizer, é melhor. Qual o mais eficiente antídoto com o mal? Como é que eu posso, vamos dizer assim, ter um antídoto? Aí, quem nos orienta é Joana de Ângeles. Ela nos fala o seguinte: o trabalho ao lado da oração é o mais eficiente antídoto do mal, porquanto conquista valores incalculáveis e com que o espírito corrige as imperfeições e a disciplina. As pessoas mais velhas aqui, todo mundo já ouviu falar assim: corpo cansado, mente não pensa besteira. E é verdade. Se você, o maior estímulo ao mal chama-se ociosidade. Uma das coisas que eu mais aprendi com a doutrina foi o seguinte: não existe espiritualidade superior inútil, folgada, descansada. É tudo trabalho, 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 trabalho. Então não existe a palavra ócio. Não tem nada para fazer. Tem. Você acha coisa para fazer o tempo todo. Opa. Espera aí que voltou uma... Aí, gente, tem um autor que chama-se Richard Simonetti, que é um espírita de Bauru, que tem um trabalho. Eu achei muito pertinente trazer algumas ponderações dele, quando ele fala o seguinte: há muita gente iletrada espiritualmente cursando a universidade da vida. Ele cita os exemplos das pessoas às vezes esclarecidas que cometem erros de português. Então quando ele fala que as pessoas
iletradas espiritualmente, cursando a vida, significa que às vezes nós temos pessoas ilustres, artistas, físicos, toda capacidade intelectual, mas às vezes ainda muito atrasado espiritualmente, que às vezes não consegue diferenciar entre bem e o mal, entre o vício. E são pessoas que às vezes eles têm uma palavra muito aberta, muito fácil, e como diriam nossos irmãos espirituais elevados, cegos a guiar cegos. Eles não conseguem transmitir a essência, a virtude. Eles conseguem transmitir a física, a ciência. Mas, entretanto, estamos na escola terrestre exatamente para superarmos a nossa ignorância, o nosso atraso. Quando falamos em divisão das leis natural, que é o último tópico, e põe assim: a última lei, que é amor, caridade e justiça, amar ao próximo como a si mesmo, ela, por si, ela já fala, mas ela define os deveres do homem para com o homem, porém tem que ser aplicada. Não adianta eu falar assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, são as duas leis maiores que definem todas as leis de Deus. Tá, eu sei. E aí? Se eu não aplicar, não tem nenhum sentido eu conhecer a lei de Deus, saber as leis de Deus e não fazer nada. Nós viemos nesse mundo, nós estamos encarnados, por quê? Nós todos, aparentemente, estamos no mesmo plano, nenhum, a não ser alguns que são espíritos muito elevados, que vêm por missão, por sacrifício, mas a maioria vem aqui para resgatar, para progredir, para melhorar. E para melhorar, nós precisamos exercer, nós precisamos praticar a lei de Deus, a lei de caridade, a lei de moralidade. Nesse mundo hoje que tudo está se falando tanta imoralidade, tanto em coisa, que a gente precisa realmente aplicar. Bom, mas aí se fala, tá, temos que aplicar a lei divina, lei de Deus, lei natural. Mas por que a gente tem essas dificuldades de aplicar? Por quê? Por que a gente tem que saber? O principal obstáculo à plena vivência das leis divinas é a imperfeição humana, manifestada de diferentes formas, mas, sobretudo, em razão das escolhas insensatas. Olha, Deus é justo, soberano, igualitário, te dá opção, você vai escolher, mas o que acontece? Nós, na maioria das vezes, escolhemos inadequadamente. Por que nós escolhemos inadequadamente? Tem determinados espíritos que eles são realmente diferentes. Quando a gente vai estudando sobre leis divinas, a gente vai pesquisando, vai sendo obrigado a ler um pouco mais, aí vai deparando com determinadas coisas. E eu confesso a vocês, eu não tenho uma memória tão exageradamente boa, então às vezes a gente tem que copiar determinadas coisas. Mas Emmanuel nos fala de uma maneira muito... Cada pessoa deve a si mesma a situação em que está, em que se coloca.
Aí ele põe, olha, vamos falar bem pausadamente. Possuís o que deste, granjearás o que vem dando, conheces o que aprendeste, saberás o que estudas, encontraste o que buscavas, acharás o que procuras, obtivestes o que pediste, e alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem, serás amanhã o que fazes contigo hoje. Então, como que eu quero ser amanhã? O amanhã, gente, não é eu acordar amanhã, não. A minha próxima e a outra próxima e a outra próxima existência. Como que eu quero ter a outra existência? Com as dificuldades que eu estou passando? Ou eu vou procurar entender melhor e vou melhorar a minha possibilidade futura? Tudo que eu estou hoje é porque aconteceu alguma coisa no passado. E eu estou tendo hoje a oportunidade de modificar, de melhorar. As más escolhas, o uso incorreto do livre-arbítrio, conduzem a criatura humana a instâncias do sofrimento. Todos nós já passamos por muitas dificuldades. A gente acha que são as maiores do mundo. Né? E a gente sempre, os mais velhos, falando assim, eu gosto sempre de conselho de mais velho, né? Atrás de morro tem morro. Quando você acha que tem dificuldade, alguém tem uma dificuldade muitas vezes maior que a sua. Mas quando a gente acha naquele momento de dificuldade, as coisas parecem que nada dão certo na vida da gente. Que parece que tudo acontece. Nossa Senhora, será que Deus esqueceu de mim, gente? Não é possível, tudo dá errado. Vem o nosso amigo Emmanuel de novo. Ele fala determinadas coisas que realmente são fantásticas. Quando atinges um momento assim obscuro, em que as crises aparecem gerando crises, é uma crise atrás da outra, não atribuas ao outro a culpa da situação em que se encontra, nem admitas que o desânimo se te aposse das energias. Crise atrás de crise, não, é o trabalho, é aquele colega meu que está atrapalhando, é tudo. Os outros são culpados das minhas inconsequências. Aí ele ainda fala para a gente. Analisa o valor do tempo que tens e não canalizes a força potencial dos minutos para o domínio da queixa ou da frustração. Ora, pede, pensa, levanta-te dos obstáculos em pensamento e age em favor da própria libertação, na certeza de que, por trás da dificuldade, o bem está operando. As dificuldades são ensinamentos, são situações que nos orientam o que precisamos aprender a fazer. Continua ele. Sempre que aflições te visitem na forma de enfermidade ou tristeza, humilhação ou penúria, perseguição ou tentação, prejuízo ou desastre, não te rendas à gestão de rebeldia e desalento. Olha, não se sinta desamparado ou desprotegido, não se sinta esquecido. Ah, Deus esqueceu de mim. Deus não está lembrando, Deus não está nem me olhando. Trabalha e espera. Entre o prazer de servir e a felicidade de confiar, recordando que, olha gente, finalzinho, se procuras pelo socorro de Deus, o socorro de Deus também te procura. Então, não tem mais, não existe nenhum conforto maior do que isso.
E aí, gente, como nós vamos passando de existência em existência e nós vamos aprendendo mais, cada vez que a gente vai desenvolvendo, a gente vai adquirindo experiência, e a gente é obrigado a fazer isso. Deus não vai chegar perto de você e falar assim, ó, você vai só nesse caminho aqui, que esse caminho é o caminho certo que te levará retamente à estrada do céu. Não. Ele vai querer que você experimente as dificuldades, as dores, tudo isso para mostrar como que você tem opção de melhorar. Porque você que vai fazer a opção do caminho que você seguir. Mas você tem que conhecer a dificuldade. Porque se você não tiver conhecimento e você não tiver ser testado pelas dificuldades, você não vai ter mérito nenhum. Oh, meu Deus, me intua para fazer o que é certo. Tá bom. Aí vem um espírito e fala assim, ó, você faz isso, 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 isso. Quem está fazendo certo é o seu espírito. O espírito. O Espírito vai te orientar. Olha, os caminhos são esses, você pensa melhor, mas você tem que ter a sua responsabilidade, porque senão é do Espírito, não é uma decisão sua. Aí, nosso outro muito querido amigo, André Luiz, nos põe também, gente. Deus é equidade soberana. Não castiga nem perdoa. Mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis de Deus. Nossa conduta é o processo. Nossa consciência é o tribunal. Não adianta, por mais que eu queira, eu sei pelas experiências, pelas existências, o que é certo, o que é errado. Cada vez que eu vou melhorando, porque a lei do progresso é lei divina. Todos nós vamos progredir, mais lentamente, mais rapidamente. Cada progresso eu melhoro. Como eu melhoro, eu sei o que é certo, eu vou aprendendo mais o que é certo e errado. E as decisões são nossas. Então, assim, eu sou capaz de saber se eu errei ou não. Se eu fiz mal a outro, se eu fiz mal a mim mesmo. Então, eu sei, a minha consciência, não precisa ninguém falar comigo, né? Nós temos essa capacidade. Bom, mas aí no livro Céu e Inferno, eles nos colocam algumas coisinhas que a gente precisa saber. Arrependimento, expiação e reparação, portanto, constituem as 3 condições para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Ah, eu fiz errado, atrapalhei a vida, fiz alguma coisa, mas Deus há de me perdoar. Deus há de entender e vai resolver os meus problemas. Não. Deus não vai resolver o problema de ninguém, não. O problema é meu. Eu preciso resolver esse problema. Como que eu resolvo esse problema? Primeiro, eu tenho que entender. Se eu fiz errado, gente, errei, estou arrependido. Mas isso só é suficiente? Não. Se eu arrependi, fiz uma coisa errada, eu tenho que pagar. Mas além de pagar, eu tenho que reparar. Eu não posso deixar uma pessoa que eu prejudiquei ficar prejudicada. A gente precisa muito entender sobre humildade. Egoísmo, prepotência são chagas de toda a humanidade. A humildade, a caridade. Olha, gente, errei, desculpa. Não foi minha intenção.
e também eu não estava, mas me perdoa. O que eu posso fazer para a gente... Eu não quero continuar inimigo, eu não quero ficar sem conversar. Deus é uma pessoa tão boa para mim, que eu falo assim, quando a gente tem uma família de carne, apesar de a gente saber que nem sangue e carne não herdarão o reino do céu, da Adriana, mas quando a nossa família, que eu tenho os irmãos biológicos, que no meu caso são talvez de muita afinidade, porque são irmãos que a gente aprecia muito, é muito bom. Mas e quando não tem? Como desastroso, como é chato a gente falar assim, nossa, aqueles irmãos são brigados. Um tem 10 anos que não conversa com o outro. Meu Deus do céu, eu fico pensando, quanta dificuldade. Aí você vai saber o motivo do começo de tudo. Bobagem, besteira, falta de humildade. Cada um vai ter que entender. Nossa, eu tenho um colega no trabalho que é chato demais, não dá para conviver com ele. Será que é ele que é chato ou eu? Isso não. A gente sempre assim, Deus me livra desse mal, me livra dessa pessoa. Nossa, essa pessoa é chata demais. Por que eu não falo assim, Deus, me orienta, como é que eu faço para ajudar essa pessoa, para a gente conviver melhor e a gente crescer? Por que a gente não pede para ajudar? A gente pede para nos livrar. A doutrina esclarecedora, ela nos orienta isso. Paremos com esse negócio de afasta de mim. Não, está com dificuldade, aproxima de mim. Eu tenho capacidade, eu tenho poder para te aguentar, para te segurar nessas horas de dificuldades. Pode vir. E quando a pessoa te aproximar, por mais ocupado que você esteja, ele está precisando de você. E essa é a hora que nós precisamos atuar. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Só eu que estou falando isso não, gente. Isso está nas orientações. Eu preciso fazer isso. Eu preciso modificar. Eu preciso entender e praticar. E assim, como mensagem final, que está no Livro dos Espíritos, e eu achei que talvez fosse a coisa mais importante de tudo isso que nós falamos de bem e mal, moral. Toda pessoa tem possibilidade de fazer o bem. Eles ainda põem no Livro do Espírito, somente o egoísta que acha que não tem chance, não pode, não dá, não tem jeito. Mas toda pessoa tem possibilidade de fazer o bem. Porque fazer o bem não é ser só caridoso, mas é ser sempre útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. A maior problema é nós tirarmos a trava dos nossos olhos, é enxergar quando esse pedido de auxílio vem. É isso que eu acho que é importante. Esse pedido de auxílio vem de todos os lados, em todas as horas, em toda situação. É um filho perdido, é uma mãe desconsolada, é um irmão desesperado, é um colega de trabalho que está passando por dificuldades. Gente, eu não vou enumerar aqui, todo mundo tem. Eu tenho muito medo de me aproximar de uma pessoa do problema, porque eu vou receber o problema dela e vou ficar responsável pelo problema dela. Claro, mas se o problema dela, que às vezes é muito grande para ela, for uma coisa que eu consiga resolver tão facilmente, por que isso é problema? Nós temos que parar com isso. Porque eu estou pensando materialmente nessa existência. E essa existência não é a existência real. A existência real é no outro plano. É o plano espiritual. É o plano real da nossa vida. Então nós paremos de pensar a curtíssimo prazo. Nós somos eternos.
que são alguns anos em relação à eternidade. Então, eu agradeço a Deus e a todos vocês pela paciência, e que os espíritos superiores da nossa irmã Marta Fig nos continuem amparando.